Bom dia a todos. Eu sou a Lucilene, Product Owner do Faturamento DataSul. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Nós estamos num momento muito importante do back-office DataSul, onde estamos modernizando as nossas funcionalidades como um todo, envolvendo os clientes também nas definições dentro do nosso processo de UX. Então, hoje, nós apresentaremos para vocês o configurador de tributos HTML, que será liberado na Release 12.129, que é fruto deste trabalho que estamos fazendo de modernização, visando principalmente melhorar a experiência de uso dos nossos clientes. Então, aproveitem, participem, questionem. Durante o webinar, nós temos uma equipe de especialistas que responderá as dúvidas através do chat. Podem perguntar. O que não for respondido no chat, a gente vai comentar no final da apresentação. Participem e questionem, tá, pessoal? Tudo que a gente faz aqui é para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela participação e passo a palavra para o Rafael, que é o especialista no configurador de tributos, que vai conduzir a apresentação. Beleza, obrigado, Lu. Bom dia, pessoal. Então, como a Lu comentou, a ideia dessa conversa, a ideia é ser realmente uma conversa, ser o mais informal possível, o mais simples possível, mas demonstrar para vocês qual é a nossa ideia, o que a gente quis com esse desenvolvimento que a gente está liberando agora, e o que a gente quer trazer para vocês agora e o que a gente pretende trazer no futuro. Então, assim, o caminho que vem pela frente com o configurador de tributos, na versão HTML e as implementações que nós estamos prevendo fazer com relação a ele, tendem a trazer uma simplicidade maior para um processo que hoje é complexo, nós sabemos que realmente é um processo muito complexo, é difícil para os clientes, é difícil para os usuários entender as funcionalidades do configurador de tributos. É difícil você saber como agir perante essa necessidade. Você tem uma necessidade de um tributo, de um imposto, de qualquer coisa que você precisa configurar para uma entrega fiscal, que já tenha uma pressão grande em cima, e aí você precisa usar as ferramentas que tem disponível no sistema, e o configurador é uma delas. Da versão como ela era, a versão Progress, que é a que tem atualmente na base, que todo mundo usa, frente a essa versão HTML, o principal mote nosso com relação a essa implementação era justamente deixar o mais simples possível. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Tá? A gente tem programado essas 2 horas, acredito que não vai levar tudo isso, vai ser algo em torno de 1 hora para demonstrar tudo isso, mas mesmo assim a gente vai ficar ali com o chat aberto, como a Lu comentou, então vocês podem fazer todas as perguntas, tem uma equipe ali respondendo. Eventualmente, se ficar uma pergunta ou outra para o final, eu acabo respondendo ali no final também, caso eu saiba ou caso a gente tenha alguma resposta. Eventualmente, se for uma pergunta que a gente não tem uma resposta, a gente vai pegar essa informação, pegar essas perguntas, planilhar, enfim, e encontrar ou buscar essa resposta e retornar depois para as pessoas. Todo esse material que a gente vai apresentar aqui hoje, tanto esse PPT que eu vou demonstrar, que ele é bem simples, mas o próprio PPT, o vídeo com esse webinar, enfim, todo o material que a gente vai gerar a partir desse encontro de hoje, nós vamos disponibilizar para vocês. Então, a gente vai, da mesma forma como vocês acabaram recebendo por e-mail a convocação para o evento, a gente acaba liberando para vocês o caminho para esse material, ou se não o material em anexo, mas o caminho para ele, se vai estar numa plataforma no YouTube ou qualquer outro lugar, a gente vai acabar liberando para vocês. Então, fiquem tranquilos, caso aconteça algum problema de conexão que vocês percam algo no meio do caminho, vai estar um vídeo com está sendo gravado esse evento e a gente vai disponibilizar isso, e o próprio PPT. E independente disso também, vocês podem fazer as suas perguntas, a ideia é no final a gente pegar as principais perguntas que houveram e montar um documento com essas FAQs, com essas perguntas mais frequentes. Então, assim, já iniciando o processo, a partir de quando que tudo isso que eu vou falar aqui vai estar disponível? Eu sei que essa é a pergunta mais importante e que normalmente as pessoas fazem. Então, a partir da Release 12.29. Tudo isso que eu vou falar a partir de agora vai estar disponível a partir da Release 12.29 do produto padrão. Tá? Até um ponto importante destacar é que
como é uma funcionalidade? A funcionalidade em si já existe, tudo aquilo que eu vou demonstrar aqui já existe, não tem nada novo com relação a, tecnicamente falando, na parte de implementação disso, tem com certeza na interface que vai ter para vocês, mas por baixo dos panos, no que a gente faz do motor do configurador de tributos, continua o mesmo. Mas como tem essa nova interface, todo esse novo processo, nesse caso desse projeto, a gente não vai fazer retrofit, ele vai ser a partir dessa release para frente. Né? E aí, também já adiantando isso, eu vou acabar falando isso bastante durante o evento, mas um ponto importante é, se você já tem toda uma estrutura parametrizado lá nas telas Progress hoje, naquelas telas que você já tem hoje, nada disso é perdido com relação ao HTML. As duas interfaces trabalham em conjunto. Elas analisam as mesmas informações no mesmo banco de dados. Então, se você fizer qualquer registro em qualquer um dos programas do configurador de tributos na versão Progress, isso já se reflete na tela, na versão HTML. E o contrário também. Se você fizer qualquer informação na tela HTML, essa informação já se reflete na tela Progress. Então, você chegando na versão 12 ou 29, tendo a possibilidade de começar a utilizar o configurador de tributos na versão HTML, você também pode ficar mais tranquilo com essa transição. Então, por um certo tempo, vai existir essas duas possibilidades. Eu continuar trabalhando com a versão Progress e já começar a trabalhar com a versão HTML. Tudo que eu faço num, eu vejo no outro. Tem uns pontos, alguns detalhes ali nesse meio que eu vou mostrar para vocês que só vão estar disponíveis nas telas HTML, principalmente novas implementações, melhorias que a gente já faz, e inclusive a gente já fez algumas melhorias. No processo do configurador como um todo. Isso, claro, se reflete só na versão HTML. Mas, mesmo assim, eu consigo trabalhar com esse registro na versão Progress tranquilamente, não vai ter nenhum tipo de problema. Mais para frente, nós não sabemos ainda qual release, mais para frente, provavelmente não vai ser nem na próxima, que é a 12.1.31, provavelmente nem nessa, mas em algum momento a gente vai acabar descontinuando a versão Progress. Mas, com certeza, antes disso acontecer, a gente vai avisar, deixar todo mundo ciente disso. Mas, como eu disse, a princípio os dois processos são paralelos e não tem nada que interfira num lugar, um não interfira no outro. Então, evoluções HTML. Versão Progress continua funcionando normalmente até um certo ponto, daqui a pouco, mais para frente, vai eventualmente ser descontinuado as telas Progress. E antes de eu entrar nas telas, eu queria alinhar todo mundo, alinhar o discurso com todo mundo. Talvez tenham pessoas aqui que já sejam especialistas ou conheçam muito da solução que a gente já tem hoje, do configurador de tributos no DataSul que nós já temos hoje. Talvez o que eu vou falar aqui, alguma coisa é muito tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas que talvez esse seja o primeiro contato com o configurador de tributos. Então, a ideia é equalizar o conhecimento de todo mundo. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto um detalhe muito importante que a gente, desde que o configurador de tributos está disponível no produto padrão DataSul, a ideia sempre foi deixar clara a forma do sistema trabalhar. Deixar muito claro. Só que da dinâmica do processo Progress às vezes ser um pouco mais complexo, às vezes ficava difícil dos usuários do sistema, dos usuários dessa ferramenta, entenderem o que eles precisavam fazer ali frente ao configurador. E talvez isso refletia em uma configuração muito complicada, talvez isso refletia não ter o resultado esperado. Então, isso era difícil. Essa parte conceitual mesmo da ferramenta talvez era difícil. Então, por que eu quero trazer o conceito um pouco do configurador para cá, para vocês entenderem, ou voltarem a entender qual é a essência do configurador de tributos, e até que ponto nós trouxemos essa essência para a versão HTML. O que nós queremos com a versão HTML e onde nós queremos chegar com essa versão HTML. Então, o configurador de tributos, eu também não vou ler todas as frases que tem aqui, mas passando por cima, né? Esse parágrafo, acho que ele resume muito bem o que é o configurador. O configurador de tributos é uma ferramenta desenvolvida pela linha DataSul, que permite realizar os cálculos dos tributos de uma nota fiscal,
seja configurado usando fórmulas que podem ser liberadas por nós ou podem ser cadastrados diretamente pelo cliente, pelo usuário, agilizando muito o tempo da implementação das legislações. Principalmente quem é usuário muito antigo do sistema, lembra que há muitos anos atrás, ali quando tinha qualquer liberação de legislação, que é muito comum, alterações nas legislações estaduais, federais, municipais, até que seja. Então é muito comum as alterações. E cada uma das alterações que impactavam o seu processo, vinha uma demanda para a TOTS, vinha uma demanda para a linha DataSul, para fazer alteração no sistema, alteração nas BOs, nas formas de cálculo do sistema, para implementar aquele novo cálculo. E isso levava um tempo. Levava um tempo de chegar a essa demanda, levava um tempo de analisar e implementar no sistema isso, e levava um tempo para a liberação oficial disso. Ok que eram realizadas liberações de pacotes especiais, mas a solução como um todo levava um tempo para isso acontecer. Então, aquela necessidade fiscal era muito conturbada. E dependendo do período, da fase, do ano, até mesmo do tempo, que você tenha muitas legislações que aconteçam isso, então você tem um gargalo de implementações fiscais a serem feitas. E isso é muito complicado. Isso é complicado para nós, da TOTS, que temos que desenvolver, analisar, desenvolver e liberar. Isso é complicado para o usuário, para o cliente final, porque você tem que receber esse pacote, analisar aquilo e implementar aquilo. E demora, o processo demora. Com a chegada do configurador, a ideia básica do configurador o configurador consegue tratar qualquer tributação, qualquer necessidade fiscal que exista até hoje. Pode ser que exista algum ponto que hoje a gente não consiga? Com certeza, pode ser. Pode ser que amanhã o próprio governo invente, crie uma taxa nova, um tributo novo e a gente tem que implementar isso no configurador? Com certeza. Isso é comum. Só que o tempo de resposta nossa frente a isso é muito mais rápido. Basta a gente criar esse novo tributo, criar as variáveis para isso, criar talvez uma ou duas fórmulas exemplo disso e liberar isso não como uma implementação, mas sim como um registro onde vocês baixam essa informação e essa informação fica disponível para vocês de uma forma muito mais rápida. Então, as implementações fiscais se tornaram mais fáceis, a liberação da TOTS se tornou mais fácil. E o que tornou-se mais difícil? Configurar isso no ambiente. Por quem? Pelo usuário final. O usuário que não entende ou não consegue entender o conceito do sistema ali. Ele sabe o que ele tem que fazer, com certeza. Ele que está no dia a dia, é ele que sabe a demanda fiscal que veio. Mas e como que ele reflete isso no sistema? Esse é o ponto principal do configurador e é o que a gente tentou resolver agora com a versão HTML. Deixar isso mais simples. As regras, as BOs, as fórmulas e o motor de cálculo continuam o mesmo. Mas esse conceito, a nossa ideia é se tornar cada vez mais simples. Cada vez mais de você chegar na tela, conseguir configurar, parametrizar as informações e você ter o resultado ali naquele mesmo momento. Tá? E deixar muito mais fácil. Para o configurador funcionar, ele precisa de fórmulas. Né? Então, para iniciar o processo, eu preciso de fórmula. Qualquer tributo, qualquer taxa, qualquer coisa que eu vá fazer no configurador, eu preciso me basear em cima de uma fórmula. E essas fórmulas são liberadas pela TOTS, como eu comentei. Então, nós temos um trabalho de fazer essa implementação e liberar, mas, por outro lado, o próprio usuário, o próprio cliente também pode fazer isso. Ele pode também ir lá e criar a sua própria fórmula. Então se torna um processo muito mais simples, se torna algo muito mais fácil, que não depende da TOTS, caso for alguma implementação simples, não depende da TOTS liberar alguma coisa para eu ter aquela funcionalidade. Eu mesmo consigo ir lá e configurar, criar uma fórmula, criar uma alteração numa regra, e crio um cenário e eu já tenho o resultado que eu espero. Então não dependo nem da TOTS liberar alguma coisa. Eu mesmo tenho ação sobre aquilo, então é muito mais rápido. Isso é um dos pontos. Outro ponto, eu posso fazer um teste num ambiente de teste, ver se aquilo que eu fiz realmente é válido e replicar isso para o ambiente de produção. Também essa transição é muito fácil. É essa a ideia. Como eu comentei, acaba sendo repetitivo, os clientes, por sua vez, têm a responsabilidade, podem cadastrar os cenários, ou seja, qual é a responsabilidade do usuário final?
criar o cenário fiscal, criar o ambiente daquele cálculo, daquele tributo que ele precisa. E aí, para criar esse cenário, você precisa, ou você usa essas fórmulas, modelos que a gente faz, ou cria suas próprias fórmulas. Então, é muito flexível nesse ponto. Como eu já comentei, até aqui se torna até repetitivo, então as configurações do tributo é feita através de fórmulas que podem ser criadas por nós ou criadas pelo próprio cliente. Um ponto importante, e aí sim a gente trabalha em cima dos 4 pilares, isso é muito importante. Basicamente nós temos três pilares, mas tem um quarto que ele faz parte disso e é muito importante também destacar. Mas vamos focar primeiro nos 3 principais pilares do configurador. A coisa mais importante do configurador, ou o resultado final do configurador, é o cenário fiscal. O cenário fiscal é onde eu traduzo as regras que eu preciso para o cálculo do tributo que eu preciso para o sistema. E o sistema vai pegar essas regras, converter isso no cálculo final do tributo que eu preciso. Então, o cenário é onde centraliza todas as minhas necessidades. Eu posso montar cenários bem específicos, como cenários mais abrangentes. Eu posso criar da forma como eu quiser. Mas o que precisa ficar claro é, o cenário é quem dá a regra geral para o configurador e para o sistema. O sistema sempre busca um cenário fiscal, e no cenário fiscal ele tem todas as regras que ele precisa. Então ele é um pilar, se não o pilar mais importante do próprio configurador. Um outro pilar importante do configurador é o território fiscal. Território fiscal é da onde para onde? Aonde estou realizando essa operação? Onde começa, onde termina? Como é que funciona essa dinâmica? Então, isso é muito importante. Não existe cenário fiscal sem a definição do território fiscal ao que ele se aplica. Então, se eu tenho uma necessidade fiscal, essa necessidade, por exemplo, é uma venda minha para todos os clientes da região sul do Brasil. Isso é um cenário e eu tenho uma origem e eu tenho um destino. Eu sei aonde se engloba aquilo. Esse território determina o ponto inicial e o ponto final, que, como eu disse, pode ser bem específico, eu determinar uma determinada cidade específica que vai ter aquele cálculo, como pode ser algo mais abrangente. Eu determinar que é uma venda, por exemplo, para o Brasil como um todo. E aí ele vai fazer o cálculo daquela forma. Classes fiscais. Classes fiscais também é um pilar muito importante do configurador de tributos, apesar de não ser obrigatório. O território, sim, o território fiscal é obrigatório, senão eu não tenho cenário. A classe, não. A classe, ela vem como facilitador dentro de toda essa configuração. A classe, ela basicamente representa um grupo de alguma coisa. Um grupo que determina a necessidade que eu tenho que fazer o cálculo. Eu posso criar hoje 3 grupos. Eu posso criar um grupo por emitente, que seriam meus clientes, fornecedores, enfim. Eu posso criar um grupo que englobe uma determinada faixa de clientes. Qual é a necessidade? Não sei. Sei lá, se é um determinado ramo de atividade, clientes de uma determinada região territorial, enfim. Eu posso criar um grupo de emitentes que vai englobar um certo volume de clientes. Posso criar também um grupo de itens, que aí é a mesma coisa, engloba uma determinada família, por exemplo, de itens, ou faixa de itens, ou qualquer regra com relação a itens que você tenha. E a mesma coisa acontece com natureza de operação. Também posso criar um grupo com certas naturezas de operação. Essa classe fiscal, esses grupos que a gente cria, é que traz a flexibilidade para o configurador. Então eu consigo criar dentro do sistema, dentro do configurador de tributos, esses grupos que trazem essa vantagem na configuração do ambiente, e é isso que traz a força para o sistema mais para frente, durante o cálculo, entender o que está acontecendo e saber qual é a ação que ele vai tomar. Mas eu também posso fazer um cenário fiscal sem uma classe fiscal, eu não preciso ter uma classe fiscal. Esse é o ponto que também é importante. Muitos clientes, às vezes, nos questionam justamente isso. Eventualmente, eu já vi várias vezes acontecer, clientes entenderem que em todas as configurações dele, ele precisa sim ter uma classe, nem que ela seja abrangente.
E aí é justamente o ponto que a gente quer discutir. Não necessariamente você precisa. Se for uma venda, uma configuração, por exemplo, que engloba o Brasil como um todo, qualquer venda que eu realize de um determinado item ou de uma determinada natureza para o Brasil como um todo, não tem nenhuma regra específica, mas tem que ter um tributo específico. Então eu posso criar um cenário muito abrangente e colocar esse tributo lá dentro, não especificar nenhuma classe, e a partir daquele momento, qualquer venda que eu faça dentro do território que eu determinei lá, vai pegar aquela necessidade. Então também tem essa vantagem e flexibilidade. E, obviamente, um ponto muito importante do configurador são as próprias fórmulas, que é ali onde a gente tem a regra do cálculo que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho uma necessidade de cálculo de um tributo, o governo me diz como eu devo fazer esse cálculo. Como é que deve ser apresentado esse resultado final? A fórmula fala isso. Então, na fórmula, que pode ser liberada pela TOTS ou pode ser criada pelo próprio usuário final, determina isso. Determina como é que é esse cálculo desse tributo. Então, é muito comum as empresas, quando vem uma demanda fiscal, usarem, por exemplo, o Excel para fazer o cálculo de como é que seria o resultado final daquela fórmula. Você consegue traduzir essa necessidade do Excel para uma fórmula dentro do configurador, né? É essa a ideia. E o sistema pega essa fórmula e aplica durante o cálculo e tem o resultado final esperado. Então, eu vou partir, essa é a parte conceitual do sistema, e eu vou partir direto para mostrar agora em tela a nova interface. Antes mesmo de mostrar a interface, baixando, né, obviamente, chegando na release 12.1.29, se você atualizar o ambiente, a via console, enfim, a partir dali, se você buscar por configurador de tributos no menu, já vai aparecer lá o configurador de tributos. Lembrando que nesse período, ou nessa release, e provavelmente na próxima, na seguinte, as versões elas são paralelas. Então eu continuo tendo a versão HTML e tenho a versão continuo tendo a versão Progress e tenho a versão HTML. Então a outra versão também está disponível no menu, que ele fica até numa opção separada aqui. A gente trouxe ela para a opção normal, colocando como configurador de tributos, a gente aparece ali a opção. Como é que eu sei que é a versão HTML? Porque ele mostra, né, a versão HTML e as informações, ou seja, já vai estar ali disponível no produto. Entrando no configurador de tributos, aí começa aquele conceito que eu comentei. Para quem já conhece o configurador de tributos, e até mesmo para quem não conhece o configurador de tributos hoje o configurador de tributos na versão Progress não é um único programa, é um compilado de 10 programas. Então tem uma relação de vários programas, iniciando no CD 0750, 51, 52, 53 até o CD 0759. Depois ainda existem outros programas que fazem parte do configurador. Um programa de simulação e assim por diante. Existem outros programas. Mas a base do configurador de tributos são esses 10 programas. CD 0750 até o CD 0759. Quando nós criamos ou desenvolvemos o configurador lá atrás e colocamos e cadastramos ele no menu, a ideia dele ser essa sequência de programas era para se tornar um pouco mais simples, no sentido de, se eu sei o código de um programa, os outros são na sequência, então eu já consigo entender. Só que o modelo como um todo se torna complexo. Por quê? Eu tenho 10 programas para fazer uma operação, que é configurar um cenário e usar esse cenário no cálculo da minha nota. Caso eu, como um usuário do sistema, não entenda exatamente qual é o passo que eu tenho que fazer, eu posso ser levado a entender que eu tenho que entrar em cada um desses 10 programas e fazer uma configuração em cada um desses 10 programas para ter o resultado final. E não é verdade. Porque, como eu comentei ali na parte conceitual, dependendo de como é o teu cenário fiscal, talvez você não precisa nem criar uma classe, talvez você pode criar um território genérico e criar um cenário com esse território genérico e você já tem o resultado final. Então, uma configuração básica de um território e uma configuração básica de um cenário, ou seja, 2 programas, eu já tenho um cálculo de um tributo. Caso esse tributo seja padrão que a gente liberou, que a TOTS liberou, e eu não tenho que fazer nenhuma alteração.
Caso eu tenha uma necessidade um pouco mais específica, aí sim eu entro no cenário das classes. Eu crio uma classe, que pode ser por item, por emitente ou natureza, e aí eu tenho que fazer uma configuração em cima disso. Mas o importante é, de todos esses 10 programas, eu saber que todos fazem parte e que, dependendo do meu cenário, eu vou usar um ou outro. A ideia da versão HTML é justamente trazer todo esse conceito para uma única tela. Então, se eu tenho que usar o configurador de tributos, toda a necessidade do configurador se encontra numa única tela. Então, eu não preciso sair agora num programa X, num programa Y, ou nem saber qual é o programa que eu preciso rodar e abrir aquele programa, enfim. Eu ficar perdido como eu me encontro na versão Progress. A ideia básica, principal, é ter tudo num único local. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia, o menu lateral, ele foi ordenado, ou pelo menos nesse momento ele foi ordenado, com a sequência necessária que você precisa para configurar um tributo, para configurar um cenário fiscal. Sendo que a primeira delas é o cenário fiscal mesmo. Ou seja, se o resultado final que eu preciso apresentar ou criar é um cenário fiscal, que é o cenário que vai ser usado no cálculo da nota, então ele é a parte mais importante dentro do configurador de tributos. Tanto é que quando você entra no configurador, você já é direcionado automaticamente para os cenários fiscais. E as outras configurações que sim, são importantes para esse cenário funcionar, você já encontra aqui na ordem no menu. O território fiscal já aparece em segundo, porque, como eu disse, não existe um cenário fiscal sem ter um território. Então, ele já se encontra ali também. Os tributos e as fórmulas, a mesma coisa. As fórmulas podem ser liberadas pela TOTS ou serem cadastradas por mim. Não importa. Todo cenário tem um território e todo território ou toda configuração, todo cenário também tem uma fórmula, um tributo atrelado a ele. Isso é o básico. Depois disso, eu tenho a história das classes, que aí sim eu posso ter ou não, como eu comentei. E aí também tenho aqueles conceitos que a gente tem lá. E aqui em mais, a gente encontra outras ferramentas que tem atrelado ao configurador, que eu vou passar uma por uma para vocês, mas basicamente esses aqui são a emitente, natureza, item, é aquela forma que já existe hoje na versão Progress, onde o CD 0756, 57, 58, onde eu determino um tributo diretamente para um emitente, um tributo diretamente para um item ou para uma natureza. Eu crio um vínculo direto com aquela informação. Isso também é chamado de classe, apesar de que eu não criei um grupo, eu determinei uma informação diretamente a um ponto. Se for um cliente, se for um emitente, eu determino, por exemplo, um tributo direto para aquele emitente. E se eu colocar isso e criar um cenário onde esse emitente se encontra, qualquer venda que eu realize para aquele cara, para aquele emitente, vai pegar esse cenário. Essa é a ideia. Mas a gente vai passar por todos eles aqui. E aí também tem uma informação que antes, isso aqui era uma opção que ficava dentro do CD 0759, que é o cenário fiscal, onde eu podia importar e exportar o cenário. E agora ele saiu do conceito de estar dentro do cenário fiscal para ser uma opção própria dentro do menu, onde eu posso fazer a mesma coisa, importar e exportar toda a configuração. A gente não exporta e importa só o cenário, a gente faz como um todo a configuração. Isso também torna flexível a questão de você fazer testes no ambiente de teste, montar todo o cenário, deixar tudo certo, calculando bonitinho. Chegar no final, você tem que replicar isso para a produção. Você não precisa ir lá na produção e recadastrar tudo. Você pode exportar aquele cenário, exportar aquela configuração toda, vir no ambiente de produção e importar novamente e o sistema vai se comportar como se comportou lá no ambiente de teste. Então isso também torna flexível. Isso já existia, não eram botões que ficavam na tela do CD 0759, e agora eles se tornaram uma opção no próprio menu. Nesse momento, nessa release 12.29, a interface do configurador é essa com esses programas. Mais para frente, a partir de cada uma das releases, vocês vão vendo implementações. Cada melhoria e implementação que a gente for fazendo em cima do configurador, provavelmente vai se refletir em algum programa novo, alguma coisa nova que vai ser listada aqui nesse menu. Então, no próprio menu, é muito provável que, a partir que vai evoluindo as releases, vai ter outras funcionalidades, como, por exemplo, uma simulação.
eu ter uma simulação daquele cálculo em tempo real. Hoje já existe que ele se baseia numa nota fiscal já calculada, mas a nossa ideia é eu conseguir pegar esse cenário que eu montei com variáveis que ele já vai montar ali, eu já jogo o valor nessas variáveis, já tenho o resultado na hora. Essa é uma ideia. Ainda não temos isso implementado, estamos avaliando isso para um futuro. Isso é um exemplo. Então, outros exemplos para tentar deixar o configurador cada vez mais simples é o que a gente está trabalhando, e à medida que vai passando o tempo, a gente vai implementando na versão HTML. Chegando na parte do cenário fiscal, como eu disse, é a parte mais importante. O cenário fiscal, ele é exatamente igual, ou essa tela é exatamente igual ao que a gente tem hoje na versão Progress, que seria o semelhante ao CD 0759. Então, quando a gente falar em cenário fiscal aqui, seria o que a gente tem, o que a gente encontra hoje no CD 0759. Claro, nós temos aqui na versão HTML vantagens, muitas vantagens em relação ao que a gente se encontra hoje na versão Progress, principalmente a questão de navegação. Hoje, na minha base aqui eu não tenho muitos registros, mas vamos supor que eu tenha vários cenários, a navegação entre esses cenários, ela é do padrão normal do DataSul, então eu tenho uma navegação mais simples em relação àquilo. Trazendo isso para o HTML, só isso já traz uma vantagem muito grande. Eu vou ver os meus cenários, todos eles listados aqui, e eu consigo ter o recurso que vai ter em todas as telas, que é ou uma busca, eu posso digitar uma informação específica sobre algo, e o sistema já vai filtrar, independente de onde ele se encontra, pode ser o nome, que eu já vou explicar o que é, ou qualquer informação, no meu caso, território de origem ou destino, né? Então, é uma leitura, uma informação, uma forma de encontrar o registro muito mais rápido. Como eu também posso fazer uma busca avançada, e aí a gente tem alguns filtros, algumas informações pertinentes àquela tela que você se encontra. Como eu disse, cada uma dessas telas vocês encontram isso, um campo de busca e um campo de busca avançada. Eventualmente, uma ou outra tela talvez não tenha uma busca avançada porque não se aplique àquele registro. Vocês vão ver que tem telas que não tem. Mas o conceito é o mesmo para todas as que tem. Então, aqui eu também consigo filtrar e encontrar informações muito mais rápido, né? Eu quero filtrar e encontrar todos os cenários fiscais que tenham uma determinada classe fiscal ou que que sejam a partir de uma determinada data ou que sejam, enfim, todas de saída, todas de entrada e assim por diante. Então, todas as possibilidades aqui para deixar o mais simples possível encontrar esses cenários. Com isso, um outro ponto que a gente quer que os clientes, que os usuários comecem a usar o sistema começa a sanitizar a base. É muito provável que, dependendo da sua necessidade fiscal, você tenha muitos cenários fiscais. E talvez esses cenários fiscais, eles são iguais ou muito parecidos e que você poderia reestruturar de uma forma de ter menos cenários fiscais. Só isso, só essa questão de busca avançada já traz esse para o sistema, tentar deixar mais simples isso, que talvez isso já te ajude a ler, ver e entender que você tenha, por exemplo, 5 cenários para uma determinada necessidade que você poderia trazer ou converter em um único cenário. Então isso é uma ideia também. Eu não vou entrar ainda nas questões de inclusão, porque eu vou passar pelas demais e aí eu retorno aqui para mostrar as formas de inclusão, que também a gente deixou um pouco mais simples. Mas um ponto que é importante ver aqui nesse caso eu estou vendo todas as informações que são do cenário, e aí tem uma informação nova aqui, que a gente vai dar algum destaque depois na parte de inclusão, que é a parte do nome. A partir de agora, ou se a gente consultar como é que é, comparando isso com a versão HTML, na versão HTML ou na versão Progress hoje, a gente tem, se ele é um cenário de entrada e saída, os territórios de origem e destino, a data de início de validade e as classes. Com base nisso, eu tenho os tributos vinculados a ele. Aqui é a mesma coisa. Será uma operação de entrada e saída, origem e destino, data de início de validade e as classes a gente mostra aqui. Mas além disso, a gente tem a questão do nome, a questão do ativo. O ativo ainda é uma informação nova, não vai estar disponível na release 12.29, se não me engano, eu vou poder inativar um cenário fiscal. Isso é uma demanda que vários clientes já pediram, eu deixar um cenário fiscal
que usava, e eu inativar ele, e o sistema passa a não buscar ele mais no cálculo da minha nota. Mas a configuração como um todo se encontra lá. Isso vai estar disponível a partir de agora, vai estar disponível na versão HTML. Outra coisa, outra demanda que surgiu é a questão de dar um nome para o cenário. O nome, essa informação aqui, ela não é visível na versão Progress, mas você pode determinar. O que seria esse nome? Um apelido, um nome realmente para aquele cenário. Então, antes você ficava muito restrito à questão das informações territoriais, início e classes. Mas o que isso representa? O que é esse cenário? Eu não sei. Então, o nome tenta trazer isso. Eu posso dizer um nome, dar um nome para aquele cenário, para talvez isso se tornar mais fácil entender. Esse cenário é para venda de clientes do interior do estado de São Paulo, por exemplo. Ou compras de fornecedores do Paraná, e assim por diante. Você cria um nome para aquela configuração, para aquele cenário, para tentar deixar mais fácil. Mas ela não é uma obrigação. Eu não preciso ter esse nome. Eu posso usar ou não. Tanto é que aqui eu tenho, nesse meu exemplo, nessa minha base, 4 cenários. Desses 2 eu tenho um nome e 2 não. Então é uma informação opcional. Em todas as telas que vocês encontrarem essa setinha, significa que você tem mais alguma informação atrelada àquilo. No caso do cenário, se eu abrir aqui, eu vou ter, nesse exemplo, os tributos que estão atrelados àquele cenário. Como a gente tem o conceito da tela do CD 0759, na parte superior é o cenário, e na parte inferior é os tributos que estão vinculados àquele cenário. É a mesma coisa aqui. Então, eu não visualizo todos os tributos de cara na tela, mas eu posso, caso eu saiba que é esse cenário aqui, eu venho ali, abro e eu sei quais são os tributos que estão vinculados a ele. Isso também é uma vantagem. Outro ponto muito importante que a gente liberou agora na versão HTML é a narrativa. A narrativa também foi uma demanda que veio dos clientes, aonde você pode ir lá e escrever, não como o nome é uma informação mais curta, a narrativa já é uma informação mais longa. Eu posso ir ali e escrever o que eu quiser com relação àquele cenário fiscal. Eu posso, por exemplo, se esse cenário fiscal é fruto de uma NT, fruto de uma determinada legislação, e tem algum ponto naquela legislação que você acha importante guardar, uma frase, algum parágrafo, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo uma parte dessa legislação que você acha muito importante guardar, essa informação textual você pode gravar e colocar na narrativa. Então, quando eu for cadastrar o cenário, vocês vão ver, eu tenho um campo texto onde eu posso colocar uma narrativa. É uma informação documentacional, ela não é obrigatória, então ela é opcional. Caso você tenha e utilize a versão HTML, você vai ver isso. Caso eu crie um cenário, coloque uma narrativa, mas abre esse cenário na versão Progress, aí eu não vou ver. Na versão Progress esse campo não é visível, não vai estar visível. Tá? Mas é uma informação ali que complementa uma demanda que veio dos clientes para deixar o mais simples nesse sentido. De você colocar uma informação que para você aquilo é relevante e vai se tornar mais fácil para você entender o que está acontecendo com relação àquela configuração. Em todas as telas também vocês vão encontrar essas 3 bolinhas, esses 3 botões, que significam que tem mais algumas ações. No caso do cenário, eu posso editar o cenário, copiar ou remover as ações básicas que a gente pode fazer com os registros, né? Eu não vou entrar aqui, eu vou passar para o território, depois eu retorno para o cenário. Território é a mesma coisa. Seria o equivalente ao que a gente tem hoje no Progress, no programa CD 0753, territórios fiscais. E aí aquele conceito é o mesmo, né? Hoje a navegação é a navegação modelo DataSul, e aqui eu já tenho essa vantagem que eu consigo ver todos os territórios que eu já tenho ou usar os recursos como ali, né? Também eu tenho a possibilidade de vincular tributos a um território, aqui continua a mesma coisa. Caso eu tenha um tributo vinculado, ele vai apresentar aquela setinha como no caso do cenário e vai mostrar os tributos que estão vinculados àquele território fiscal. Também eu tenho os recursos de busca avançada, os recursos básicos que vão encontrar em todas as telas. Aqui eu vou partir direto para a inclusão de um novo território fiscal. A inclusão
também a gente tentou deixar o mais fácil possível. Se são as informações necessárias que eu preciso para cadastrar aquele território, está tudo aqui. Então, eu digo o nome que eu quero, eu posso colocar o nome que eu quiser, não existe uma regra. Nós sugerimos, mas isso também não é uma obrigação, cada usuário segue o padrão que quer. Normalmente, quando eu cadastro um território, eu coloco no próprio nome do território qual é o tipo dele, se é a origem ou destino. É uma prática minha. Né? Isso por quê? Porque em algumas telas eu não sei, eu não tenho a informação de qual é o tipo, se ele é origem e destino. Então, com o próprio nome eu já sei. Mas isso não é uma obrigação. Isso é uma forma de cadastro, uma forma de utilização do sistema. Então, eu vou dar um exemplo aqui, cadastrar um território de origem, por exemplo, chamado Paraná. Eu vou dizer que ele é de origem. Aí, os dados básicos, como a gente tem no Progress, né? Eu tenho o zoom para as telas, para as informações. Aqui eu posso até buscar pelo país, Brasil, ou todos os demais países que tem, ou posso vir aqui e cadastrar também. Então, nesse meu exemplo, como eu vou fazer do Paraná, eu vou cadastrar aqui Paraná. Deixa eu buscar até pelo zoom aqui. Opa. Opa. Paraná. E aí a cidade. No meu caso, eu vou colocar genérico. Não vou determinar nenhuma regra com relação a isso. E aí a descrição, que é a mesma descrição que a gente já encontra hoje no Progress lá, que você pode cadastrar. Algumas telas vai ter esse tipo de informação. Primeiro você cadastra o registro e aí você pode vir aqui e vincular. Nesse meu caso, vincular os tributos diretamente ao tributo. Eu posso usar ou não essa informação. O sistema, assim que ele salva o registro, ele dá a informação, se deu certo ou apresentou algum erro, algum problema. Ele vai dar a informação aqui para você e ele já joga automaticamente para a parte de tributos, de cadastro de tributos, que eu posso vir aqui e associar ou não. Aí tudo depende da configuração que eu preciso. Nesse meu caso, eu não vou associar nenhum tributo aqui. Deixa eu dar um voltar aqui. E aí aquele território de origem está ali disponível como a gente já tem na versão Progress. Se eu abrir a versão Progress, essa informação já vai estar disponível lá. Né? Aqui no meu caso eu não vou conseguir porque a tela Progress que eu tenho é uma base diferente, então o registro não vai refletir. Eu estou usando dois ambientes diferentes, então a informação que eu faço aqui não vai estar refletida naquela tela que eu abri ali Progress. Mas oficialmente quando vocês baixarem isso vai acontecer. Esse mesmo território vai estar disponível na versão Progress. E aí não tem segredo, é muito simples. Tributos. Todos os tributos que a gente libera da mesmo conceito que a gente tem em todas as telas. Eu posso buscar os tributos de uma forma muito mais simples, mais fácil, fazer um filtro que eu queira. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero buscar os tributos do, sei lá, FCP. Peguei esse como exemplo porque é o que menos tem tributos cadastrados. Então, aí ele mostra os tributos vinculados àquela pesquisa que eu fiz. Lembrando que aquele conceito não muda, né? Todos os tributos e fórmulas que são liberadas pela TOTS, a gente sempre coloca um T na frente. Esse é o único caractere restrito, caso eu queira criar um tributo, criar uma fórmula, então eu não posso iniciar com esse caractere, eu tenho que criar uma conotação minha, ou qualquer. É a única restrição que existe. Se você tentar cadastrar, o sistema vai apresentar uma mensagem dizendo que você está usando um caractere inválido ali no início e vai sugerir você dar colocar como uma outra letra, alguma outra coisa. É a única restrição. Eu posso remover. E aí também eu tenho as informações com relação... deixa eu ver agora, travou a minha base aqui. Eu tenho as informações que a gente já encontra hoje na tela. O cadastro do tributo é o equivalente ao CD 0752. Deixa eu minimizar isso daqui. Hoje, os tributos aqui seriam o CD 0752. Então, todas essas informações que a gente encontra aqui na tela, que hoje são em duas abas, a gente encontra aqui também. Aí a mesma coisa, o mesmo conceito. Um ponto também importante é a questão de fórmula cliente, que também a gente tem aqui visível. Então eu consigo visualizar todas as fórmulas que são fórmula cliente, que são fórmulas que eu criei aqui, ou as fórmulas padrões, que são as liberadas pela TOTS, e aí ele vai estar como não.
Aqui ele também mostra o código, a descrição e assim por diante. Eu posso vir aqui e tomar ações com relação a elas. Então, no caso, como essas são fórmulas clientes, fórmulas que eu fiz na base, então eu posso vir aqui e editar elas, né? Se for alguma fórmula padrão, ele não vai deixar editar, mas ele vai deixar copiar. Então, eu posso fazer uma cópia, ele vai abrir e já vai setar automaticamente como fórmula cliente, tanto é que esse campo ele não permite eu dizer que não é, ele já vai setar automático, mas enfim, o resto dos campos, todos eles são abertos e eu posso manipular as informações. Então, fora o código que eu não posso editar, porque ele é chave da tabela, as demais informações eu posso vir aqui e editar, no caso da edição. Na parte de tributos, então eu tenho a relação de todos os tributos que eu tenho cadastrado, e eu consigo editar, manipular, visualizar as informações. Na parte de fórmulas, a mesma coisa. Eu também consigo visualizar essas informações. Deixa eu mostrar aqui qual seria a tela equivalente. No cadastro de fórmulas, que é este programa aqui, ele é equivalente ao CD0751. Então eu consigo visualizar todas as fórmulas cadastradas na base, e aí o comportamento do sistema é o mesmo. Consigo fazer as buscas avançadas ou pesquisar a informação. Caso eu dê cadastrar uma nova fórmula, eu tenho essas informações aqui que ele vai visualizar. Muito parecido com aquilo que a gente tem ali na versão Progress. Posso colocar um nome, uma descrição e assim por diante, todas as informações. Nessa base aqui que eu estou acessando, também está com algum outro tipo de problema, infelizmente, que eu não consigo visualizar nos tributos, daí eu não consigo editar ou fazer uma cópia em relação a ele. Mas a forma de trabalho é a mesma, não muda nada. Classes. Opa. Classes. A classe fiscal é nesse caso, este programa classe fiscal, ele é equivalente a 2 programas que a gente tem na versão HTML, que seria o CD 0754, que é as próprias classes fiscais, e o equivalente ao CD 0755. Hoje, para você trabalhar com classe fiscal dentro do DataSul, dentro do configurador de tributos na versão Progress, nós temos que, se eu crio uma classe, eu tenho que acessar o CD 0755 depois e vincular as informações que eu quero àquela classe. Mas o importante é destacar que eu tenho 3 informações na classe. Eu tenho a própria classe, que eu crio, e eu determino uma regra. Eu posso atrelar um tributo a essa classe, então essas informações eu faço no CD 0754. E uma vez determinando uma classe, determinando qual é a regra dela, no meu caso aqui é item, no CD 0755 eu pego aquela classe que já está determinada, eu venho e vinculo todos os itens que fazem parte dela. E assim por diante, com emitente, com natureza, é a mesma ideia. Ou seja, a classe fiscal no configurador, hoje ela é feita nesses 2 programas, CD 0754 e CD 0755. Por que eu falo isso? Porque hoje, nesse programa, na versão HTML, ele é num único programa, num único local. Então, caso eu venha criar uma nova classe, na mesma tela ou no mesmo local, eu já faço o cadastro da classe, determino qual é a regra, posso vincular tributos ou não, e eu já faço o relacionamento ali. Então, eu tenho num único local aquela informação que a gente hoje faz em 2 telas. Aqui segue o mesmo conceito. Eu dou um nome para a minha classe, por exemplo, clientes do interior de Santa Catarina, exemplo. Determino que ela é, por exemplo, por emitente, ou melhor, vou fazer uma por item. Vou mudar aqui o nome. Grupo de itens, ABC. Determino que ela é por item. Posso determinar uma descrição ou não. Percebam que as outras informações estão bloqueadas nesse momento, eu não consigo já determinar um tributo e um relacionamento. Eu primeiro preciso salvar o registro, eu salvo aquela classe, salvou a informação, aí ele já habilita, caso eu queira, ou posso voltar aqui também, não tem problema, mas eu posso vir aqui e já fazer o vínculo das outras informações. Aqui seriam a parte de baixo que a gente tem na tela do CD 0754, eu posso vir e associar os tributos a essa classe, ou não. No meu caso, eu vou deixar não. E fazer os relacionamentos que eu preciso. Como eu determinei
nesse meu exemplo aqui, que essa era uma classe por item, então eu posso vir aqui e fazer vincular as informações. Eu venho aqui e vinculo os meus itens àquela classe. Eu não sei quais são os itens que tem nessa base, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rápida. Não tem esse item aqui, vou pegar qualquer um desses cadastrados aqui mesmo. E aí a informação já está ali vinculada. Como acontece hoje no CD 0755. Claro, se eu tenho um volume grande de informações para vincular, itens, emitentes, naturezas, enfim, se eu tenho um volume de dados muito grande a vincular, fica muito ruim eu vir aqui e vincular manualmente um a um. Então, eu tenho sim a possibilidade de vincular um a um, ou remover um a um, eu marco e mando remover, enfim. Eu posso fazer isso, ou eu posso usar um recurso que é a inclusão ou exclusão facilitada. Um pouco diferente do que acontece na versão Progress, que na versão Progress você também tem isso, só que ela é mais nativa, você já, usando a tela, você já tem esses recursos. Eu posso trabalhar com faixa e tal, e aí quando eu confirmo, o sistema já fica criando aquele vínculo ali para você. Dependendo do volume de informações que você tem, por exemplo, crie uma regra por item, como é meu caso, e eu tenha, sei lá, 30 mil itens que eu vou vincular a essa classe de item, quando eu colocar a faixa do item 1 ao item, sei lá, 30 mil, colocar a faixa que vai englobar todos aqueles meus itens, quando eu confirmar isso, o sistema vai ficar, naquele momento, preso, fazendo esse vínculo, cadastrando, criando esse relacionamento. E pode ser que, pelo volume, pela faixa que você colocou, isso acabe demorando um certo tempo, que o usuário vai ficar ali preso naquela tela enquanto o sistema está fazendo esse relacionamento. Como a gente está trabalhando agora com a versão HTML, e existem algumas técnicas por cima da versão HTML que impedem a gente de fazer isso, porque senão ia, por exemplo, cair uma seção, dar algum problema ali. Então a gente criou também essa opção agora de inclusão e exclusão facilitada, que nada mais é do que uma tela, onde é muito parecida com o que você encontra lá na versão Progress. Eu posso determinar o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo uma inclusão, uma exclusão. Coloco as faixas, no meu caso aqui faixa de item, inicial, final. Como é item, então eu tenho o grupo de estoque, classificação, família, enfim, aquelas informações básicas que são vinculadas ao item. E aí eu confirmo crio um agendamento. E o sistema automaticamente vai criar um agendamento via RPW disso. Vantagens. A vantagem é que todo esse relacionamento que eu vou fazer não vai ser feito na tela do usuário ou aqui na seção do usuário. Vai ser feito lá pelo servidor RPW que eu já tenho, que provavelmente é num servidor, num local que tem uma estrutura, um volume de trabalho melhor, mais rápido, e ele vai ser, essa base, essa massa de dados vai ser criada através do RPW. Então aqui, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Então, ó, posso cancelar ou posso confirmar o agendamento. Caso eu confirme o agendamento, ele vai abrir uma outra telinha, onde eu vou dizer quando que eu quero fazer o agendamento. Mais ou menos igual em todas as telas Progress que a gente tem, que você vai utilizar o recurso do RPW, ele também pergunta quando você quer, se você quer agendar para agora, ou agendar em algum determinado momento, qual é o servidor que você quer, daí você seleciona qual é o servidor. Nesse caso, se você quer que faça recorrência ou não, isso também é importante. E aí você marca para gerar o agendamento e automaticamente ele já vai disparar essa demanda lá para o RPW. Não vou fazer aqui porque eu realmente não testei nessa base, então provavelmente não deve nem estar configurado o servidor RPW. Mas não tem segredo com o que vai acontecer agora. Dali, clicando no gerar agendamento, ele já vai gerar automaticamente o agendamento lá no servidor RPW. O repetir ocorrência é muito importante, principalmente quando você... Isso também é uma vantagem que a gente está trazendo a partir de agora na versão HTML, que é quando você trabalha, por exemplo, com item. Pode até ser por outros tipos, mas se eu crio uma classe fiscal por item, imagina que você cria uma classe que vai englobar uma determinada família de itens. E todos aqueles itens daquela família vai ter a mesma tributação. Então, você cria um cenário, você cria todo o território, tudo aquilo que a gente é necessário para a gente fazer, e você vincula a faixa de itens que você quer. E você confirma isso. Essa informação, esse relacionamento vai estar vinculado àquela classe de item que você fez.
Ponto. A partir de agora, a partir daquele momento, qualquer venda que eu faça para um determinado item daquele grupo, vai cair naquele cenário, vai buscar aquele cenário e o sistema vai se comportar dessa forma. Até aí tudo bem. Só que como isso não vou dizer um ser vivo, mas como o cadastro de item dentro de uma empresa, de uma família de itens, um grupo de itens, isso é muito dinâmico, pode ser que amanhã eu já tenha um item novo cadastrado aquela mesma família. Então eu preciso estar sempre revisitando isso e atualizando isso. Com essa funcionalidade aqui, eu posso dizer assim, olha, nessa faixa que eu determinei aqui, por exemplo, família, eu quero que todo dia execute o RPW para ele verificar se já tem um novo item ali e aí o sistema já vai incorporar automaticamente esse novo item àquela classe. Ou eventualmente até retirar um item que não tá mais, que não existe mais, ou ele mudou para uma outra classificação, enfim, não sei qual é a faixa que você colocou, mas caso ele tenha mudado, por exemplo, de família, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que retirar daquela classe fiscal. Então eu posso executar naquele momento para criar o registro, como eu também posso fazer uma agenda recorrente, que aí eu determino a regra que eu quiser. Pode ser até diária, pode ser até de hora em hora, não sei qual é a demanda, não sei até que ponto se aplica, mas eu posso. Então, isso também torna um pouco mais flexível toda essa configuração. Evita que você tenha um item que foi cadastrado depois de já ter essa classe fiscal e você deixar ele de fora de ter uma configuração fiscal e só lá na frente, quando você for calcular uma nota fiscal, por exemplo, ou dar entrada de uma nota fiscal, que você perceber que está faltando um item. E aí você tem uma ação e talvez aquilo demore, enfim. Assim o sistema já prontamente ele já fica atualizando a informação para você. É um detalhe bem importante, bem interessante. Deixa eu voltar aqui, deixa eu cancelar essa tela. E é isso que a gente faz na classe fiscal. E aí, da mesma forma, deixa eu só salvar aqui. Eu fiz uma inclusão de um único. A informação está registrada. Ele até fica ali. No meu caso, ele vai mostrar, caso eu tenha várias classes, vai mostrar né, os nomes que foram dados, as descrições que foram usadas, o tipo das classes e, obviamente, se eu quiser, enfim, editar, copiar, remover, eu posso fazer. Como as classes é uma informação que você fez, eu posso vir aqui editar, ir lá e atualizar, tirar item, colocar um tributo, tirar um tributo, enfim, posso manipular da forma como eu quiser. Em mais, o que a gente encontra aqui? Em mais, eu tenho primeiro, em relação de tributos, eu tenho o emitente, natureza de operação e item. Esses três programas, como eu comentei, é o equivalente aos programas que a gente tem no Progress CD 0750, opa, 55 não, CD 0756, CD 0757 e CD 0758. O que são esses programas? Nesses casos, a gente até chama de classe, mas ele não seria uma classe porque você não criou um grupo. Classe é um grupo de informações com as mesmas características fiscais. Nesses casos, eu estou atribuindo um tributo diretamente a uma informação. É uma relação direta, mas também a gente pode fazer, e isso dentro do configurador também é conhecido como uma classe. Então eu posso pegar, por exemplo, um determinado item e já vir aqui e associar um tributo a ele, ou um determinado cliente, fornecedor, também e atribuir um tributo a ele. A mesma coisa com natureza de operação. Então esses três programas são os programas que estão sendo representados aqui nessa opção de relacionamento de tributos e os três programas ali. Mais para frente, pode ser que surjam outros? Pode. A gente está estudando aí outras formas, mas, enfim, à medida que for saindo, a gente vai avisando. Eu vou pegar um deles aqui como exemplo, mas estão todos iguais. Item, por exemplo. Uma diferença do que acontece nessa tela frente ao que a gente tem hoje na versão Progress, e isso vocês vão perceber à medida de usar a tela, começar a utilizar a tela. Deixa eu abrir aqui o de item, que eu tinha minimizado. Esse aqui. Então, essa tela de relacionamento de item, tributos do item, seria o equivalente ao CD 0757. Hoje, isso é a questão de navegação da tela. Hoje, como a navegação na tela ela é por todos os registros, então, que se eu for navegando aqui, eu vou passar por todos os meus itens cadastrados na base. Né? Nós tentamos mudar um pouquinho esse comportamento.
Quando você entrar na tela, nesse caso aqui de item, eu não vou ter todos os itens da minha base listados aqui. Senão, inclusive, isso se tornaria muito pesado para o configurador de tributos. Eu não preciso dessa informação. Então, o que eu visualizo dentro de itens? Todos os itens que, porventura, estão vinculados a um tributo. E só esses. Então, caso eu não tenha nenhum, que é o meu caso aqui, eu não tenho nenhum item vinculado a nenhum tributo. Se eu abrir o CD 0757 nessa base, não vai ter nada. Nenhum deles vai ter nenhum tributo. Vai acontecer aqui, é a mesma coisa. Só vou visualizar nesses 3 programas registros ao qual eu tenho um tributo atrelado. Isso vale para item, para natureza e para emitente. Uma vez vinculando, aí sim, aí ele começa a ser listado aqui. Então isso também deixa um pouco mais simples essa visualização, encontrar a informação, deixar mais fácil para o teu usuário encontrar essa informação. Caso eu venha cadastrado, aí ele também é muito simples, mais ou menos como acontece já na versão Progress. Aqui eu não cadastro o item. Nesse meu caso, eu não vou cadastrar o item e colocar. Eu vou buscar um item que já exista na minha base. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Essa informação já está cadastrada. O que eu faço? Eu vinculo, sim, aí os tributos que eu quero a ele. Então, eu vou dar um associar, por exemplo. Como nessa base aqui eu estou com um problema, não está me mostrando. Mas aqui ele vai relacionar todos os tributos que tem vinculados àquilo lá. Eu marco o tributo ou os tributos, confirmo, esses tributos vão ficar vinculados aqui. Uma vez salvando essa informação, aqui ele não vai deixar, né, porque eu não tenho nenhum tributo vinculado, essa informação já vai estar vinculada aqui e já vai estar disponível para você utilizar o registro. Bem simples. A mesma coisa acontece com natureza, é igual. Deixa eu até ver se no caso de naturezas ele... no caso dos tributos também não vai dar, porque ele vai... Nos 3 casos vai acontecer o mesmo problema. Ele vai... Nessa base aqui não vai mostrar nenhum tributo. Mas ele vai mostrar todas as informações ali, vai demonstrar todas as informações que a gente quer. Ali continuando, mesmo sem a tela, antes eu tinha mostrado para vocês, tinha falado para vocês a história do próxima opção no menu, que seria, deixa eu pegar aqui, que seria o importar e o exportar. Isso eu consigo mostrar aqui mesmo sem ter a tela ali para mostrar para vocês. Então, antes, ou até na versão Progress, dentro do cenário fiscal, eu tenho duas, além de todas as informações do próprio cenário fiscal, eu tenho 2 informações, ou 2 botõezinhos aqui que eu tomo ações, que é eu posso fazer a exportação dos dados ou a importação dos dados. Isso aqui é muito comum, principalmente quando está testando fórmulas, testando um novo tributo. Você usa a base de teste, por exemplo, você cria toda uma configuração, uma parametrização de um cenário, e você testa, você realiza cálculo de notas fiscais no ambiente de simulação, e aí você vê que não, realmente é aquilo que eu quero, dessa forma que eu quero a configuração. Então, para evitar que você tenha todo um retrabalho de ir na base de produção e replicar tudo isso novamente lá, você pode vir aqui e exportar a configuração. O que ele exporta? Ele não exporta só o cenário, ele exporta tudo que está atrelado àquele cenário. Ele exporta toda essa configuração que foi adotada, os tributos que estão vinculados, todas as informações atreladas a isso ele exporta. Mesmo que você tenha feito, por exemplo, criado uma fórmula, um tributo seu, não seria mais padrão, mas sendo um tributo cliente, uma fórmula cliente, que fez alguma alteraçãozinha, vinculou aqui e fez o cálculo e deu certo. Então, toda essa parametrização, quando você exportar, ele exporta para um arquivo TXT. Você vai no seu ambiente de produção e você simplesmente importa. Aí você clica aqui no botãozinho de importar, ele abre uma caixinha para dizer onde está esse arquivo TXT ou esse conteúdo que você exportou, você vincula e o sistema faz a carga para a base. Isso daqui, essa funcionalidade também é usada pelo atendimento. O nosso atendimento é muito comum quando vocês abrirem um chamado, um ticket com relação a configurador de tributos, é muito provável que eles peçam para vocês enviarem isso. Então vocês exportam os registros, essa é a informação, e a gente consegue importar isso na nossa base e pelo menos ter uma visão daquela configuração, e talvez isso já ajude ou facilite muito o atendimento para vocês, mas se torna mais fácil. Isso tudo, a partir de agora, a gente consegue fazer com uma opção que tem no menu. Então, aqui dentro de mais ainda, eu tenho essa opção, importar e exportar. Aí a mesma coisa, ela é tão simples quanto isso. Marcado em importar, eu pego o arquivo TXT,
jogo para cá, ou vou lá, clico aqui e busco ele manualmente, e dou um executar, automaticamente aquela configuração é feita. No exportar é a mesma coisa. No exportar também, caso eu clique aqui em executar, ele vai abrir uma caixinha para você informar o diretório onde que você quer gerar essas informações, esses arquivos, e lá dentro ele vai gerar o TXT com toda a configuração. Então é bem simples. Só um detalhe, pode ser que quem conheça já ou vai achar que está faltando lá ou vai achar estranho, mas basicamente é isso. A gente tirou essa funcionalidade do cenário e trouxe para uma funcionalidade específica no menu. Mas o que ela faz é o que já acontece na versão Progress. Em cenário fiscal, aí retornando tudo aquilo que eu tinha comentado, então eu já tenho aqui um cenário criado, né? Caso eu tenha uma narrativa, enfim, informações a ele atrelado. O que mudou? Nós temos agora também, por fim, na parte de criação de um cenário fiscal, duas formas de cadastrar um cenário. Nos outros programas, vocês viram que toda vez é um botão para inclusão de um novo território, de um novo tributo, de uma nova fórmula, de uma nova classe ou de um novo relacionamento. É sempre um para um. É sempre eu abro uma tela e eu faço o relacionamento que eu quero e confirmo. Aqui no cenário eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho uma inclusão guiada e eu tenho um novo cenário. Se eu clicar em novo cenário, é o conceito dos demais. Vai abrir a tela e eu coloco todos os campos ali dentro e confirmo. Na inclusão guiada, a gente tentou deixar um pouco mais simples essa criação de um cenário. Eu vou fazer aqui pela inclusão guiada, não vou confirmar e depois vou confirmar pelo outro. Então aqui, basicamente, o que a gente tentou trazer para o sistema? Uma ordem, como se fosse uma ordem cronológica daquilo que você tem que fazer. Então, assim, começa com os dados gerais, os dados básicos. Então, quais são as informações básicas? O nome, que agora a gente pode criar, né? Posso dar um nome. O tipo, se ela é entrada, saída. Quando que ela começa a valer, né? Se ela está ativa ou não ativa, eu também posso determinar, apesar de que é meio estranho, mas, enfim, eu posso. Narrativa, eu posso vir e colocar toda aquela narrativa, aquele texto que eu quiser colocar. Então, até ele diz que é opcional esses campos. Uma vez feito isso com os dados básicos, aí o próximo passo, eu tenho que determinar o território, a classe, se eu quero usar ou não, e qual classe eu quero, os tributos que estou vinculando a esse cenário, e ele dá um resumo de como é que vai ser essa informação no final. Então vamos fazer aqui um teste. Vou colocar aqui, vou criar um cenário ABC, exemplo. Vai ser um cenário de saída, nesse meu exemplo. A partir de quando que ele estava vigente? A partir de hoje, por exemplo. Deixa eu até pegar aqui um texto. Posso colocar aqui uma narrativa que eu queira. Opa. Aí eu vou para o próximo passo. Eu tenho a parte dos territórios. Então, a tela não está mais poluída com um monte de informações, ela só está específica para aquela informação que eu quero. Então, eu já fiz o primeiro passo, ok, vou lá para o próximo passo. Se eu quiser voltar, é só clicar aqui, eu consigo voltar, obviamente, alterar e mudar tranquilamente. Mas eu consigo ir de uma ordem cronológica nas informações que eu preciso. Território é obrigatório. Então eu preciso informar um território de origem e um território de destino. E aí, obviamente, ele vai me mostrar todos os territórios que eu cadastrei. Então vamos dizer que são todas as onde que a origem for Santa Catarina, por exemplo. E o destino? O destino é qualquer venda que eu faço para o Brasil inteiro. Então, já determinei a minha... Obviamente, eu já cadastrei previamente meus territórios fiscais e ele já vai estar aqui disponível essas informações. Próximo. Isso aqui também a gente encontra hoje no cadastro de classe, né? Então eu posso ir lá determinar, posso buscar. Caso eu tenha classes, eu venho aqui e busco uma classe específica que eu tenho. Nessa base eu não tenho nada configurado, não configurei nada. Então eu vou dizer que todas elas são, por exemplo, genéricas, são todas. Então esse cenário aqui vai ser um cenário bem abrangente mesmo. Eu dei um nome, determinei que ele é de saída, que ele inicia a partir de hoje. Eu determinei que o território é todas as saídas, vendas ou saídas de Santa Catarina para qualquer lugar do Brasil. Não determinei nenhuma classe, então não criei nenhum vínculo a nenhum grupo em específico. E o que eu quero que aconteça quando esse tributo, esse cenário seja concretizado, seja encontrado lá na frente? Eu quero que ele encontre um determinado tributo.
Aqui vai acontecer o mesmo problema que já aconteceu antes ali, né? Talvez ele não vai mostrar nenhum tributo. Mas isso daqui seria essa parte de tributos seria o equivalente ao que a gente encontra hoje na tela do CD 0759. Aquelas informações que eu preenchi até então, até a classe, seriam essas informações aqui. Tributos seria essa parte de cá. Então, o que eu estou vendo aqui? Os tributos do cenário fiscal é o que a gente faz aqui embaixo. Então, se eu der um incluir aqui, ele abre uma tela onde eu posso vir e vincular o tributo específico. Se eu clicar aqui, vai abrir o zoom dos tributos, ou posso vir aqui e determinar uma busca, né? Se eu quero buscar um tributo por território de origem, destino, se eu tenho uma classe de emitente, de item, natureza, ou se ele é informado. Todas essas opções aqui significa que eu tenho um tributo vinculado a ele lá naquela opção. No caso de informado, eu não tenho nada e eu informo aqui na própria tela qual é o tributo que eu quero. Esse mesmo conceito se manteve agora. Então aqui, quando você diz como você quer buscar os tributos no cenário fiscal, eu posso buscar no território de origem, de destino, posso buscar no emitente, no item. Deixa eu ver aqui e colocar, por exemplo, informado. No caso do informado, eu seleciono o tipo do tributo que eu quero. Isso já acontece na versão Progress, né? Aqui no meu exemplo ele não vai mostrar nada, mas, por exemplo, colocaria ICMS, IPI, PIS, COFINS, FCP, seleciono e aí automaticamente na busca dos tributos ele me mostra aqueles tributos que eu quero vincular. Confirmando isso, passando para o próximo passo, chegando aqui em revisão, ele me dá um resumo do que vai acontecer. O nome, dados, informações, origem, destino, enfim, todos os dados que eu coloquei lá e os tributos aqui vinculados. Ou seja, ele dá um resumo do que vai ser criado, do que vai ser gravado nesse cenário fiscal, caso eu confirme essa informação. Caso eu queira, é só dar um salvar o cenário, ele salva a informação e o registro fica lá disponível. Outra forma é via botão inclusão manual. Nesse caso, eu não tenho esse acompanhante, esse wizard que vai dando passo a passo do que eu tenho que fazer. Todas as informações do cadastro do cenário ficam numa única tela. Então é a mesma coisa, só que com todos os campos sendo exibidos na tela ao mesmo tempo. Então a mesma coisa, aqui eu também digo lá, cenário, por exemplo, XPTO e assim por diante. Tipo dele, quando que ele começa a valer, qualquer informação, origem e destino, eu vou dizer nesse caso que a origem é Brasil, para destino, por exemplo, São Paulo, ou qualquer venda que eu faço para lá. Posso vincular um tributo, mesmo caso que os demais. E aí eu posso vir aqui, salvar essa informação, vir aqui em tributos do cenário e associar os tributos que eu quero àquele cenário. Mesma coisa que no anterior. Eu posso vir determinar uma regra ou dizer que eu quero um determinado tributo em específico. Infelizmente, nessa base aqui, para essa demonstração, acabou dando esse probleminha, mas ele demonstra ali. Fica os tributos vinculados. Ao salvar esse registro, essa informação já é exibida aqui. E aí, claro, caso eu tenha tributos vinculados a ele, clicando aqui, eu consigo ver os tributos. A narrativa, sim, e os tributos também vinculados a esse cenário. Basicamente é isso que nós fizemos com o configurador de tributos. Peço desculpas com relação a esses problemas que a gente teve. Até eu tomei o cuidado de ter duas bases prontas, preparadas, mas infelizmente aconteceu um problema na minha conexão com a VPN da TOTS, né, como nós estamos todos em home office. Então o meu acesso é remoto. Então, provavelmente aconteceu algum tipo de problema com relação a isso. E aí, eventualmente, também deu problema com relação à base, que a base acabou caindo. E no startup, provavelmente ainda deve estar carregando alguma coisa com relação aos tributos, os registros que ele vai mostrar ali. Mas o mais importante com relação a isso é demonstrar a funcionalidade. O mais importante é todo mundo entender que nós criamos uma tela nova. A ideia básica é se tornar o mais simples possível, trazer para um único local tudo aquilo que você encontra naqueles programas, aqueles 10 programas Progress num único local, tentar trazer os recursos que nós temos na versão HTML para facilitar a usabilidade das telas,
com as buscas, com as pesquisas, com as ferramentas de RPW, de criação de informações, enfim, e tentar trazer também já novas funcionalidades simples, como a narrativa, como um nome do cenário. Então a gente evoluiu a tecnologia para a versão HTML, evoluiu a ferramenta com alguns recursos novos, mas a essência continua a mesma. Então, aquilo que você já sabe, que você já aprendeu com a versão Progress, você simplesmente continua trabalhando na versão HTML. Tudo que você tem no Progress, você encontra aqui. E você trabalha da mesma maneira. Então, se você criava um cenário, se você criava uma classe, vinculava essa classe a um cenário, fazia toda uma configuração, continua tudo igual. Nada disso é perdido. Outras vantagens que você tem, o que você vai ter com a versão HTML é tudo aquilo que a gente vai começar a acoplar a partir das próximas releases. A ideia, como eu comentei já no início, nessa release está saindo dessa forma. Mas, a partir disso, a cada release a gente vai acabar liberando uma funcionalidade nova. Nós temos aí um backlog grande de demandas, de sugestões de melhoria que estão sendo avaliadas, e, eventualmente, a gente vai implementando isso nessa nova interface. E aí vocês vão tendo esses recursos e essa facilidade que a gente pretende no novo configurador ou na tela do configurador em versão HTML. Tá? Basicamente era isso que eu queria apresentar. Deixa eu olhar a questão do chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar ali. Tem uma pergunta aqui que ainda não foi respondida, acho que a Denise acabou de colocar, se essa nova versão será uma atualização obrigatória ou é uma ferramenta adicional que o cliente pode adquirir? Os dados que já existem na versão Progress, pelo que eu entendi, então seriam migrados automaticamente, ou seria necessário um novo cadastro no HTML? Se for atualização, a partir de quando seria executado? Vai estar automaticamente disponível, não vai precisar... basicamente, quando você chegar na release 12.29 e você atualizar pelo processo normal de atualização do console, essa funcionalidade já vai estar disponível. Atualizou o menu, já vai estar disponível essa funcionalidade da versão HTML. Então, não há necessidade de adquirir nenhum software ou algo complementar, atualizando para a release 12.29, tendo já, claro, toda essa estrutura HTML que já existe em outros programas que provavelmente você já deve ter na tua base, mas tendo toda essa estrutura pronta, automaticamente ele já vai estar disponível lá no menu, como no meu caso aqui, que eu só procurava lá por configurador de tributos, o sistema já abria essa tela e eu já conseguia ver. Primeiro ponto. Segundo ponto, todos os registros que você tem na base, na versão Progress, você já vai visualizar no mesmo momento que abrir a tela, já vão estar todos eles lá. Por quê? Porque as duas ferramentas, tanto a versão HTML quanto a versão Progress, trabalham em cima da mesma base de dados. Então, o que faz num reflete no outro no mesmo momento. Então, não tem nem que migrar, ou atualizar, ou fazer qualquer coisa. Abriu a versão HTML, o que você fez no Progress já reflete lá. No meu caso, infelizmente, por causa que deu esse problema de servidor, eu não consegui mostrar isso. E antes mesmo, eu estava mostrando uma base que é a versão HTML e uma outra base que é a versão Progress. Então, o que eu fazia num não refletia no outro. Mas se fosse no mesmo ambiente, eu poderia mostrar aqui na hora mesmo. Cadastrei um cenário, eu já consigo ver lá no CD 0759 esse cenário cadastrado. Aí lembrando, né, que cenário, por exemplo, a gente colocou a questão do nome e a gente colocou no campo narrativa. Aí essas são informações que só são visíveis na versão HTML, mas o cenário como um todo eu consigo ver na versão Progress. Então é bem tranquilo com relação a isso. Eu tinha uma outra pergunta ali, eu não sei o que mais ela falou ali, mas é isso. Aí perguntaram, o Benigno, que perguntou a questão que perdeu uma parte, infelizmente, ali, mas é a parte opção de cópia do CD 0751 e do CD 0752. Sim, tem essa opção. Deixa eu voltar na tela. Em todos os tributos que são listados, eu tenho aqui do lado 3 botões. Então, os tributos liberados pela TOTOS, ele tem aquele T na frente e aí o tributo. Eu posso pegar qualquer um desses tributos, clico aqui, seleciono ele, clico aqui nesses 3 botõezinhos e ele vai aparecer as opções. Nesse caso, uma das opções é cópia. E aí eu clico no cópia, ele abre
o cadastro da mesma forma como seria o inclusão manual, ou seja, ele vai trazer todo aquele tributo cadastrado com todas as informações semelhantes ao que nós liberamos. E aí você pode vir aqui e manipular a informação que você quer. Ah, quero mudar uma descrição? Pode mudar. Quero mudar um detalhe? O que mais comum acontece é você entrar e mudar um detalhe na fórmula, né? Colocar alguma informação a mais, ou até mesmo, por exemplo, um valor, sei lá, fixo que está aqui tributado, ó, número de casas decimais, ou alguma coisa assim, ó, alíquota, por exemplo, a alíquota que a gente liberou padrão, sei lá, 17% e você precisa 18%, então você pode vir aqui e manipular, salvar aquilo. Quando você for salvar, ele vai obrigar que você troque o nome, né? Ele não pode ser o mesmo nome padrão da TOTS, daí você troca aquela letrinha na frente por alguma outra informação. Fica a seu critério. Mudando o código aqui para nenhum que exista, quando você salvar, aquele tributo já está lá disponível. É a mesma coisa para tributo como para fórmula. Os dois têm o mesmo comportamento, fazem a mesma forma de trabalho dentro do sistema. Que é o que já acontece no CD 0751 e no 52, igualzinho. Só a interface é diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Aqui o Carlos comentou a questão e faz um comentário muito pertinente, inclusive, com relação ao trabalho que ele tem da parte da NCM, né, dos itens, e que hoje a gente não tem. Então, inclusive, eu até comentei isso, mas acho que é importante a gente reforçar. Nós criamos essa versão HTML, né, desenvolvemos essa versão HTML, vai sair a partir dessa release, e trouxemos alguns detalhes de melhorias, que basicamente nesse momento foi o nome do cenário e a descrição, o campo de narrativa desse cenário. Então a gente trouxe, a ideia básica vamos partir com os mesmos recursos que nós temos no Progress para uma versão HTML. A ideia é que essa transição do que acontece do Progress para a versão HTML seja muito tranquila para todo mundo. Então se você já trabalha com a versão Progress e que você já sabe trabalhar com as vantagens e as desvantagens ou os problemas, como nesse caso que você já tem no Progress, infelizmente nesse primeiro momento você vai levar esses problemas para lá, ou seja, a gente ainda não criou nada com relação à NCM, por exemplo. Mas sim, esse caso já está no nosso roadmap. Provavelmente já numa próxima versão a gente já vai ter novas implementações. Nos campos que eu até mostrei ali, alguns campos de busca, de pesquisa, de filtro, muitos deles trabalham com um recurso como a gente tem no Progress, faixa inicial de item, faixa final. Mas será que essa é a melhor forma? A gente já está pensando em melhorar isso, trazer os recursos. Se a gente tem um recurso novo, que é o HTML, então eu posso trabalhar com componentes novos. Eu posso trabalhar, em vez de trabalhar por faixa, de faixa do item branco ao ZZZ, eu posso trabalhar por multiselect, por exemplo, onde eu vou lá e aparece uma relação e eu seleciono quais eu quero daquela relação e aí eu aplico a informação em cima daquilo. Então, tudo isso agora, numa segunda fase, né, desse projeto, é o que a gente está reestruturando. A fase 1 era criar HTML e trazer os mesmos recursos que nós tínhamos no Progress para os usuários. Só isso, por si só, já tende a melhorar esse conceito. Agora, existem coisas, problemas, situações no configurador que a gente vai trazer. A NCM pode ficar tranquilo, Carlos, que já nas próximas, não vou dizer se na próxima release, eu não consigo confirmar isso porque isso é muito difícil eu falar nesse momento. Isso está em estudo e está em pré-análise para a gente colocar em produção. Mas está lá sim, nós vamos colocar algo com relação a essa questão de facilitar. E não só a NCM, nós vamos tentar encontrar outras possibilidades, porque cada cliente, cada usuário do sistema tem a sua maneira de trabalhar. Então a gente está analisando, vendo esse feedback dos clientes e assim, poxa, seria interessante que em tal lugar, se você colocasse só isso aqui, já me ajudaria. E não tem por que não a gente não fazer isso, né? Essa é a ideia. Então vocês podem, esse feedback é importante para nós sabermos que nós estamos no caminho certo, que nós estamos naquele caminho onde o que a gente está desenvolvendo e liberando para você é a melhor forma de deixar o teu trabalho mais simples. Esse é o nosso objetivo. A história do RPW também já foi algo nesse sentido.
Se eu tenho uma base muito grande, que até eu comentei ali, se eu tenho uma base muito grande, eu faço um grupo com itens, por exemplo, que é muitos itens, pense eu ter que entrar ali todo dia, ou uma vez por semana, ou X tempo para fazer uma atualização com relação a isso. É, é, muito trabalho, é muito trabalho. E eu tenho que trazer este trabalho para o sistema. O RP tem que fazer isso por você. Essa é a nossa ideia. Que o RP torne o seu dia a dia mais simples. Não tem por que nós desenvolvermos nada disso se o RP não tornar a sua vida mais fácil. Então é isso que a gente quer. Tanto esse do NCM, que já está assim, a gente já tem previsto, como outras formas de criar vínculos aqui dentro. Tem algumas coisas bem legais que a gente está pensando aqui, até mesmo na questão da composição dos cenários, da forma como o sistema vincula os cenários, a gente está querendo mudar ou melhorar isso. Então, é muito provável que, assim, a cada release, vocês vão ver uma evolução muito grande na ferramenta. Isso é o que mais a gente espera. Que a cada release a gente consiga evoluir e cada vez deixar mais fácil o seu trabalhar com essa ferramenta dentro do teu dia a dia. Tá? Eu até comentei lá no início, a partir da release 12.1.29. Então, a partir da release 12.1.29 que toda essa funcionalidade do HTML vai estar disponível. Acho que até eu tenho lá no início um slide que fala isso. Eu comentei lá bem no comecinho, isso é bem comum, acabou entrando no meio, talvez não viu, mas a partir da release 12.29 é que tudo isso que eu falei vai estar disponível. Não sei se tem mais alguma dúvida, caso não, a gente pode encerrar. Até eu agradeço aqui a Cláudia, ela deu os parabéns aqui pela ferramenta. Justamente a ideia é essa, deixar o mais simples para vocês, né? E agora, qual é a nossa ideia? Vocês baixando a versão Release 12.29, provavelmente vocês vão baixar em ambiente de testes, vocês vão começar a usar a ferramenta, validem ela. Vocês vão perceber que os recursos que você tinha continuam mais e, claro, a gente trouxe todas as vantagens do HTML para cá, então só isso já deu uma grande vantagem. Mas comecem a utilizar a versão HTML, mesmo que tenha a versão Progress, né, em produção mesmo, comecem a utilizar a versão HTML, que vocês vão perceber essas vantagens no dia a dia, e ali sim que vocês vão começar a perceber as evoluções que a gente vai fazendo. Qualquer evolução que a gente faça a partir dessa release, é muito provável que sim, a gente acaba fazendo um retrofit para 29. Então, assim, a versão HTML vai ficar na 29, mas o que evoluir para frente provavelmente vai ter retrofit. Então é muito pontual cada uma das coisas. E é importante vocês retornarem para nós. Olha, é muito bom, mas tal ponto tem um problema. Avisem a gente, comuniquem a gente que a gente olha aquilo e a gente vai trabalhar em cima disso. Então o canal para essas informações vocês podem colocar lá no portal, né? Vocês podem sugerir melhorias lá no portal, na central colaborativa, e a gente acaba vendo isso e com base nisso a gente acaba evoluindo o produto. E como eu disse, assim, independente disso, tem muita coisa que a gente tem previsto agora para a próxima fase, que a gente já é na próxima release. Então a release, o que vai sair na partir da release 31, que é a que a gente está trabalhando nesse momento, que vai com certeza chegar lá no final do ano para vocês, mas estamos trabalhando nela, já vai evoluir muito isso que eu falei. Então vai ter muito recurso a mais do que eu falei aqui. Então vai ser bem mais atraente para vocês com as funcionalidades que a gente está colocando ali. E cada passo que a gente for dar, a gente vai avisar vocês. Eventualmente a gente vai fazer um novo webinar, a gente vai disponibilizar essa informação. A ideia é que isso chegue a vocês o mais fácil possível, o mais rápido possível. Eu agradeço a participação de todos, eu não tenho mais perguntas aqui a responder. Caso vocês tenham, vocês também possam questionar depois. Então eu agradeço mais uma vez e tenham um bom dia.